Essa é a história de Vitória Regina de Souza. A história da execução de uma jovem de 17 anos à periferia da grande metrópole. Por trás dela estão também questões maiores, inquietantes, algumas visíveis, outras não. E esse é também o passo a passo de duas grandes investigações. Uma policial, outra jornalística. Estamos nesse momento sobrevoando o município de Cajamar, 92 mil habitantes, região metropolitana de São Paulo, zona norte da grande metrópole. Nosso objetivo é estabelecer os pontos mais importantes, os pontos estratégicos do caso Vitória Regina. Pelo ar e pela terra, a sequência que culmina com uma execução brutal. Ó, tatuagem do braço também, tá vendo? 99% é crime de vingança, é pela crueldade. Percorremos os locais mais importantes. É mata a perder de vista. São 9 milhões de metros quadrados de muita floresta. Fica fácil compreender por que esse local foi escolhido pelos assassinos para que o corpo fosse abandonado, pela dificuldade de acesso. Esses são os homens e as mulheres da Força Tarefa que realizaram as buscas. Na tarde desse sábado, outra descoberta importante que acompanhamos de perto, com exclusividade. O corpo de Vitória Regina foi encontrado há 3 dias. Vejam só. Fios de cabelo e pedaços de roupa foram encontrados aqui. Vou pedir para o comandante. Comandante, só pode descrever o que acaba de ser descoberto, por favor? Enquanto os senhores iam até o local onde ela foi encontrada, percebemos aqui um mato meio derrubado e viemos verificar, encontramos aqui cabelo, meia, um par aqui e outro par logo à frente. Refizemos as horas finais de Vitória e cada passo da Força Tarefa, que passou 70 horas em uma única semana, atrás das pistas do paradeiro da jovem. Era quarta-feira, 3h30 da tarde. Essas eram as condições. Uma área de difícil acesso. Estamos na Serra do Japi. Árvores remanescentes da Mata Atlântica. Muitos eucaliptos. Essa equipe estava em ação. São GCMs especializados em buscas. Junto com eles, o cão farejador Odin, um Bluehound belga. O que chamava a atenção deles naquele instante era um odor muito forte. Mas era um trabalho demorado, exigia muita dedicação e não havia nenhuma certeza de sucesso. Quando chegamos lá na entrada, o odor, a gente já sentiu um odor forte. Aliás, até esse momento, sim, o odor continua forte. A gente sente que o odor está forte. O corpo foi removido, mas o odor ainda permanece. Isso. Os 3 homens, mais o cão farejador, avançam por essa pequena trilha. Mesmo com 70 horas de buscas, mesmo com o forte odor, os homens ainda tinham esperança de encontrá-la viva. Infelizmente, essa esperança termina aqui. Onde e como vocês encontraram o corpo? Estava deitado aqui, numa posição, por cima do tronco, bastante machucado, bastante inchado. Do que a gente apurou na hora, com bastante violência. E assim os detalhes vão emergindo, e muitos deles são perturbadores. Naquela tarde, o secretário de Segurança, Leandro Arantes, chega logo em seguida. Secretário, o que é que o senhor observa? A forma como o corpo foi encontrado, antes de ser secretário, eu sou pai, e você vê uma menina com uma vida longa pela frente, e ter a vida ceifada da maneira que foi, com requintes de barbárie, isso choca qualquer um. Um longo comboio varre uma área de 50 quilômetros quadrados entre mata, estradas rudimentares e zonas inóspitas. Estamos, nesse momento, percorrendo uma distância de 23 quilômetros. Estamos à procura do ponto de ônibus onde Vitória Regina desembarcou do ônibus e onde, segundo testemunhas, havia um carro à espera dela. Uma grande caçada se estabelece à procura de uma verdade. A verdade de Vitória. Para refazer os passos de Vitória Regina, é preciso vir até o bairro do Polvilho, aqui em Cajamar. Esta é a padaria onde ela trabalhou durante 7 meses. Leandro Alonso é o proprietário da padaria onde Vitória Regina trabalhou. Como é que foi o período em que ela esteve aqui? Trabalhou sossegado com a gente. Ela começou como menor aprendiz. E aí, com o desenvolvimento do trabalho dela, a gente efetivou ela. Algum dia ela chegou a manifestar algum tipo de preocupação com a segurança dela? Não, em nenhum momento. Pra gente, não. Dias antes de sua morte, ela decidiu trocar de emprego.
e atravessou a rua. Foi trabalhar ali, no principal shopping da cidade. Esse é o restaurante do shopping de Cajamar, onde Vitória Regina trabalhou nos últimos 3 dias de sua vida como caixa. Ela ainda estava em período de testes, mas já tinha recebido a informação de que seria contratada. A Vitória chegou a comentar nesses 3 dias que ela trabalhou aqui sobre estarem seguindo ela? Não. Em momento algum, não. Não parecia preocupada com a segurança? Não parecia preocupada. Tipo, era uma menina, sorridente, estava sempre ativa. Nos vídeos, a personalidade de uma jovem, suas escolhas e seus caminhos. Estamos, nesse momento, sobrevoando o centro de Cajamar. Aí está o shopping onde Vitória Regina trabalhava. Do shopping até o ponto de ônibus onde ela embarcou são cerca de 100 metros. Esse vídeo ao qual tivemos acesso mostra quando Vitória deixava seu emprego no restaurante do shopping em direção ao primeiro ponto de ônibus. São 11 horas da noite. Ela atravessa a rua. Aqui começa a última jornada de Vitória Regina. Esse é o ponto de ônibus onde ela embarcou. E esse é o ônibus, o da linha 900. Tudo parecia normal quando ela embarca em sua última viagem. Supostamente, seria o caminho de volta para casa. Mas não seria assim. 20 minutos depois, uma primeira parada. Tivemos acesso à última publicação nas redes sociais de Vitória antes de desaparecer. Às 11h21, depois de deixar o trabalho, ela escreve: "Bora para casa descansar, que amanhã tem mais." Naquela noite, Vitória desembarca do ônibus da linha 900 4 quilômetros depois e desce aqui, nesse ponto no centro da cidade. Aqui, ela atravessa a rua em direção a um segundo ponto de ônibus. Ela faz esse percurso que eu estou fazendo. O outro ponto de ônibus fica do outro lado da rua. E daqui, dessa posição, ela iria tomar o ônibus da linha 930 em direção à casa onde morava. Daqui, ela envia uma mensagem para uma amiga. Demonstra preocupação, sinais de que ela estava sendo seguida. Passou uns caras no carro e eles falaram: "E aí, vida, aí tá voltando?" Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ela foi abordada por um veículo com 2 a 4 caras, onde mexeram com ela e ela se comunica com a amiga dela, passando já a sensação de que estava muito preocupada. O carro que Vitória se refere é flagrado pelas câmeras de segurança. Um modelo semelhante a este apreendido na última sexta-feira. A polícia desconfia que seja o mesmo que aparece nas imagens. O veículo era usado por um vizinho bem próximo de Vitória, Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos em envolvimento no sumiço da jovem. É o que afirma o diretor do Departamento de Polícia Judiciária, Luiz Carlos do Carmo. Esse suspeito foi ouvido, foi apreendido o celular dele e está sendo encaminhado para a perícia. Mas nós já visualizamos que nele tinha imagens que foi gravado no caminho entre o ponto de ônibus até a residência da vítima. Ele fez várias gravações dessa passagem. Ele participou, né, do velório, no enterro e conduziu, acho que alguém da família. Meia-noite no dia 26 de fevereiro. Vitória entra no ônibus com destino à zona rural onde morava e mostra preocupação com 2 meninos que estavam com ela no ponto. Essa é sua última mensagem. Ai, amiga, mas só de boa, sabe? Ele estava do ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boa, não tem problema nenhum. Assim que ela desceu aqui, ela me avisou que ele não tinha descido no mesmo ponto que ela. Aí depois disso, ela não me mandou mais mensagem. O que se constatou logo no início? Se constatou o último ponto que ela desceu, foi feito através das nossas câmeras municipais, a cidade é monitorada, nós vimos os últimos passos dela. Quarta-feira, 5 de março, o corpo de Vitória é encontrado. A polícia não tem dúvidas. A jovem foi levada a um cativeiro antes de sua morte. Nós temos certeza, porque o local, ele fala
nós chamamos o exame perinocroscópio, que é para detectar o exame no local. E lá naquele local não encontrou resíduos hematológicos que poderiam indicar que ali foi o crime. Sábado 8 de março, uma verdadeira caçada aos suspeitos. O cruzamento de dados leva os investigadores até esse endereço na Grande São Paulo. A casa onde Vitória teria sido feita refém. Isso é importante a gente tentar achar onde ocorreu essa barbárie. Em Cajamar, acompanhamos o momento que esse jovem tem a casa averiguada e seu celular apreendido. Seu nome é Matheus Marques. Trata-se de um dos passageiros que Vitória relata ter embarcado com ela no ônibus de volta para casa. Conseguimos um contato com Matheus Marques. Veja suas explicações. Ele desce um ponto depois da jovem. Querendo ou não, eu desci depois dela, né? No lugar da família, no lugar do irmão, eu também queria saber as informações, né? E eu tô aí, à disposição aí da polícia, à disposição aí pra gente chegar logo aí na conclusão. Aqui no mesmo bairro de Porunduva, na zona rural de Cajamar, encontramos a casa onde vivia Vitória Regina. Aqui sou recebido pelos pais dela. São muitas emoções, desabafos e informações. Uma família humilde. O pai, seu Carlos Roberto, sofre de paralisia desde a infância. A família já tinha perdido um outro ente há 14 anos. Um irmão de Vitória que sofreu um acidente de moto a poucos quilômetros de casa. Seu Carlos Roberto, dona Sandra Regina, o país está comovido. Vocês esperavam tamanha reação, tamanha solidariedade? Sinceramente, não. Vocês ainda estão sem chão, né? Sim, é muito difícil processar tudo isso que está acontecendo. Muito difícil. Parece que um chão se abriu e uma hora eu vou acordar. Quando o senhor notou que a sua filha tinha desaparecido? Quando deu o horário do último ônibus chegar e deu o horário dela chegar aqui em casa e ela não chegou. Qual foi a última notícia que o senhor recebeu da sua filha, seu Carlos? A última notícia que eu recebi dela foi a própria amiga dela que passou para mim. Que tinha uns caras mal encarados no ponto do ônibus e ela estava com medo. E ela chegou, vim até a subida aqui da minha casa. Quantos metros ela chegou aqui, pelo que o senhor observou? Não dá 400 metros. E aqui ela foi interceptada, pelo que o senhor observou? Isso. O senhor sabe quem são essas pessoas? Eu tenho certeza que foi gente daqui mesmo. Justamente no dia que o carro quebra, deve ser gente conhecida. Para o senhor, a execução dela foi planejada? Foi. As investigações apontam que Vitória chegou a pedir ajuda para 2 pessoas. Uma delas é seu ex-namorado. Em depoimento, ele diz que não tinha contato com Vitória há 4 meses. Mas a polícia descobre que ele esteve bem perto do local do desaparecimento de Vitória. Quando a vítima desce, ela teria que percorrer 15 minutos. Ali houve o arrebatamento. Naquele momento, nós puxamos as herbes para ver com relação a quem estaria naquela localização. E saiu a herbe do Gustavo, o ex-namorado dessa moça. No primeiro momento, conversa com os policiais e diz que faziam 4 meses que não conversavam com a vítima. Quando ele vê que ele foi contraditado com as herbes, ele muda a versão e fala que estava numa casa próxima a deles, a da vítima, junto com uma outra testemunha. Muita gente enxerga como um caso de vingança, de traição, de ciúmes. O que o senhor enxerga? Ciúmes. Pode ser. Inveja. Pode ser. Existem 2 pessoas muito importantes nesse caso. O ex-namorado e o ex-ficante. Uhum. O que o senhor sabe sobre a participação de cada um deles? O do polvilho lá, que é o Gustavo, que era o ex-namorado, eu não posso nem falar nada dele. Por quê? Porque eu tinha pedido para ela romper o namoro, ela falou para mim que tinha rompido. Deste daqui, eu também não posso falar, porque esse daqui eu nem sabia que ele existia. O ficante? É. O senhor só ficou sabendo depois? Só depois. E o que o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo que ela estava ficando com ele. Fala-se num tribunal do crime, algo extremamente grave. Havia sinais de brutalidade.
Que tipo de reflexão o senhor faz sobre tudo isso? Fizeram tudo aquilo, raspar a cabeça, para jogar o tribunal do crime. O senhor conhece esse rapaz? Conheço. Quem é? É o tal do Matheus. Ao meu ver, ela entrou tranquila. Tipo, não percebi nada de apavoramento, coisa do tipo. O que chama a sua atenção? Se é uma pessoa que cada hora tem uma versão, como é que você confia numa pessoa dessa? O senhor desconfia dele? Desconfio, sim. E o que o senhor gostaria que o país soubesse nesse momento, seu Carlos? Tá vindo muitas mensagens aí, né, pela internet, que eu não tava nem ligando, que me viram eu não soltar nenhuma lágrima, só que nego não sabe que eu tô passando isso pela segunda vez. É o segundo filho meu que eu enterro. Algumas atitudes do pai de Vitória chamaram a atenção da investigação. Tivemos acesso ao inquérito policial que apura o assassinato de Vitória. Em um trecho do documento, o comportamento do pai dela, Carlos Alberto, chama a atenção dos investigadores. Diz o documento: a autoridade policial aponta preocupações diversas à esperada desde o desaparecimento de sua filha e que ele teria verbalizado preocupação com um pedido de terreno para a família ao prefeito do município. O relatório aponta ainda que o pai omitiu ligações feitas à filha e um possível desentendimento entre os dois, o que teria provocado em Vitória a vontade de ir morar com uma irmã em outro local. Nesse momento, os pais de Vitória permitem que eu tenha acesso ao quarto dela. Trata-se de um momento de muita emoção. A cama, o retrato, o ursinho de pelúcia. Sonhos brutalmente interrompidos. Um país à espera de respostas. E pais que tentam encontrar um sentido em tudo isso. Que reflexão vocês fazem nesse momento? É só querer justiça, só. Só justiça. Não é nada. Aqui tudo remete a ela. Isso. Tudo. Mostre para mim os objetos dela, por favor, dona Sandra. Tem shampoo, que ela gostava muito de mexer com o cabelo, né? A menina vai idosa. Era. Os perfumes que ela gostava. O que está vindo à sua mente nesse momento, dona Sandra? Muita tristeza. Eu não consegui falar, não. Um abraço na senhora. Gostaria que esse abraço simbolizasse o que todas as pessoas de bem do país sentem. E as pessoas de bem estão com vocês, estão com a senhora. Enquanto registrávamos o drama da família, um outro homem apontado como suspeito é preso. Trata-se de Michael Antônio Salles dos Santos. Ele é o dono de um carro prata que teria sido usado no sequestro de Vitória. No veículo, peritos encontraram material genético que pode ser da vítima. Testemunhas afirmam que chegaram a ver Michael e Daniel juntos no dia do desaparecimento de Vitória. Michael declarou que estava com a esposa, mas foi desmentido por ela na delegacia. Outros fatos em sua residência também chamaram a atenção das investigações. Nós temos testemunhas que quando passou, naquele momento, viu o carro de um dos suspeitos parado próximo ao ponto de ônibus, onde a vítima desceu. E essa pessoa estava encapuzada. Foi ouvido as testemunhas da vizinhança. Eram 3 pessoas que estavam na residência dele, conversando alto, era uma discussão, enfim. Eles ali, uma coisa normal. Ainda é madrugada desse domingo, quando a polícia vai às ruas. O alvo é a residência de Daniel Lucas Pereira, dono do veículo branco apreendido essa semana. Os policiais entram e saem sem levar nada. Seu Carlos, estamos amanhã de domingo e a razão de estarmos fazendo uma nova entrevista é que, nesse momento, a investigação policial põe o senhor como um dos suspeitos de envolvimento pela morte da sua filha. Como é que o senhor recebe essa informação? Com muito surpresa, né? Porque qual é o pai insano, que vai querer a morte de uma filha?
A autoridade questiona, por exemplo, o fato do senhor ter feito várias ligações à sua filha e de não ter mencionado isso aos investigadores em seu depoimento. Nunca ninguém me perguntou nada sobre ligação. E qual é o pai que uma filha desaparece e ele não tenta falar com ela? Liguei várias vezes mesmo. Os policiais afirmam que ela queria sair da sua casa, que ela queria morar com a sua filha, a irmã dela. Essa afirmação é mentirosa, porque ela ia para a casa da minha filha porque lá ficava mais perto do serviço dela. O senhor chegou a pedir um terreno para a prefeitura de Cajamar? Eu cheguei a falar com o prefeito, sim. Que eu falei para ele, se ele conseguisse qualquer lugar para mim ir, eu queria ir, porque aqui eu já perdi 2 filhos aqui. O fato de ser considerado suspeito nesse momento tira a sua tranquilidade, Carlos? Cada vez mais eu fico com o coração mais partido, você entendeu? Mais partido. Porque a desconfiança de eu ser o pai dela, eu ter feito uma coisa dessa... O senhor teme que o sigilo do seu telefone seja quebrado? Não. Não tem nada que esconder. Que mensagens existem nesse celular? Um monte de mensagens dela. E assim, Carlos Alberto de Souza, o pai de Vitória Regina, permite que eu tenha acesso ao seu celular. As conversas entre ele e Vitória revelam a natureza do relacionamento entre ele e sua filha. Num primeiro áudio, do dia 23 de fevereiro, Vitória conta ao pai a linha de ônibus que pegou, justamente no caminho do trabalho para casa. Tô no ônibus já. Peguei 910 porque 900 ia passar aqui 1 e pouco só, 1,20. A última conversa entre pai e filha é da quarta-feira, 26 de fevereiro, dia em que Vitória foi vista com vida pela última vez. Às 8h52 da noite, Carlos Alberto manda esse áudio para a filha. Vitória, você vai vir para casa ou você vai para casa da Verônica? E o carro, a Vanessa levou lá a peça para mim, o carro amanhã eu pego ele. Cerca de 1 hora depois, Vitória responde com uma mensagem de texto. Ela diz, vou para casa. 3 minutos depois, o pai manda um último áudio. Tá bom então. Cuidado, viu? Não houve resposta para o áudio. E depois disso, o celular registra, já na madrugada do dia 27, uma série de ligações do pai para Vitória que não foram atendidas. O senhor concorda que o relatório da investigação policial o põe como um dos suspeitos, põe o seu Carlos Alberto como um dos suspeitos? Esse é um relatório de investigação, não é um relatório que concluiu o inquérito, mas é de fato um relatório... Trata-se de um documento importante. Trata-se de um documento importante e oficial. Colocar o pai nessa situação é colocar a vida dele em risco. E o que o senhor pretende fazer? Pretendo amanhã, logo nas primeiras horas, conversar com o delegado e saber um pouco mais do que está acontecendo em relação a esse trecho, a esse ponto. Quem matou sua filha? É o que eu quero descobrir. Uma pessoa muito mais próxima do que a gente possa imaginar, Cabrinho. O nome dela era Vitória, e hoje isso soa como ironia e desafio a uma sociedade. Em meio a árvores remotas e misteriosas, que um dia compunham a colossal Mata Atlântica, ecoou a voz de uma jovem da periferia, cujos sonhos foram brutalmente interrompidos. Uma voz que hoje simboliza a juventude esquecida de um país tantas vezes injusto com seus heróis anônimos. A única coisa que eu quero é só que prendam todos para mim poder olhar na cara de um por um. E quem tem a desconfiança de mim, depois venha pessoalmente me pedir desculpa. O senhor está confiante de que a justiça vai ser feita? Claro, claro que estou. Se eu puder dar a vida para descobrir, eu dou. Encontrar e responsabilizar os culpados hoje transcende um caso policial para se transformar numa espécie de acerto de conta social em uma nação que não costuma ouvir o clamor das mulheres que apenas engrossam as estatísticas e que raramente conseguem ganhar rosto, alma, história e legado.